Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Feliz ano novo! Feliz 2019 para todo mundo, feliz 2019 para nós, que tenhamos um ano de saúde, de prosperidade, alegria, família, amigos e acima de tudo, que o nosso país possa viver novos tempos, prosperidade, alegria e possa começar aqui segurança, que é o que todo mundo deseja, para poder ir e ver, para poder se divertir, para poder fazer aquilo que mais gosta. Enfim, finalmente o grande dia, 1º de janeiro de 2019 chegou e agora temos o presidente Jair Bolsonaro empossado. Agora a gente não vai mais precisar ficar ouvindo pela mídia aí o presidente eleito. Agora, enfim, ele tomou posse e a posse de Jair Bolsonaro representa o sonho de milhões de brasileiros com dias melhores, com mais saúde, mais educação e tudo aquilo que a gente espera dos governantes, aquilo que o povo sempre esperou de seus governantes. No discurso de Jair Bolsonaro, ele começou falando, agradecendo a Deus, agradecendo aos médicos, à família, enfim, por tudo aquilo que ele sofreu. Acreditou aos médicos de Minas Gerais, ele estar hoje bem de saúde, a Deus e aos médicos. Isso foi muito legal, partindo de um presidente eleito. O reconhecimento aos profissionais que o atenderam de imediato por ocasião daquele atentado. Durante o discurso, o primeiro discurso de Bolsonaro, discurso oficial feito dentro do Congresso Nacional, ele abordou temas importantes na sua campanha, que foi temas da segurança pública, o respeito aos policiais, respeito às autoridades, principalmente aos policiais militares que estão praticamente no fronte de batalha e são alvos de críticas constantes pela esquerda, pelas pessoas que não gostam da polícia. Nós não devemos apoiar a polícia corrupta. Onde há corrupção, isso deve ser combatido, mas o policial, na sua grande maioria, a instituição polícia é uma instituição séria, é uma instituição que detém o monopólio da força, o monopólio do uso das armas, e eles têm que combater sim, ter toda a liberdade para combater o crime. Se a pessoa entra num confronto com eles, a pessoa está entrando para matar ou morrer, e o policial está ali para cumprir o seu dever. Se precisar matar, ele vai matar. No entanto, os governos anteriores não privilegiaram a polícia, não deram o valor que o policial realmente merece. E essa é uma promessa de campanha do Bolsonaro, a valorização do policial, melhores equipamentos, melhores condições de trabalho. E é isso que a gente quer, realmente uma polícia aparelhada, uma polícia realmente que atenda aos anseios por segurança do povo brasileiro. É uma promessa de campanha e, graças a Deus, ele reafirmou no seu discurso de posse. Ele prometeu também o combate a livrar o Brasil da ideologia de gênero. Isso é muito importante. Com certeza os professores lacradores, os professores aí das escolas públicas, das universidades, devem ter se arrepiado, devem estar se arrepiando até agora, não sabe que caminhão atropelou eles. E eles não vão, se vocês querem continuar trabalhando como professores, é bom vocês esquecerem da ideologia de gênero. Se vocês querem emburrecer os alunos, se vocês querem, ao invés de fazer aquilo que está proposto na grade de ensino, é melhor vocês mudarem de opinião. Ideologia de gênero vai ser combatida no governo Jair Bolsonaro, e foi por isso que o povo brasileiro votou nele, porque o povo brasileiro não suporta mais essas mentiras, essa ideologização das nossas crianças. O aluno homossexual, o hétero, tanto faz, estão lá para estudar, e é isso que a escola deve fazer. Graças a Deus o Bolsonaro reafirmou esse compromisso. Foi uma luta muito grande, inclusive aqui na nossa cidade de Londrina tivemos uma luta muito grande contra a ideologia de gênero, e vamos continuar lutando, não vamos parar nunca, vamos para cima. Agora é hora do ataque, é hora da gente ir com força total, vamos para cima aí e vamos despetizar as universidades, as escolas, vamos acabar com a militância dentro das escolas, queremos alunos. O Bolsonaro falou isso no discurso dele também, isso é muito importante, nós formarmos alunos profissionais para o mercado de trabalho e não militantes. A escola não é lugar de militância, a escola não é lugar de militante político, seja
de qual ideologia for, e muito menos essa ideologia de gênero. Queira Deus que nós estejamos livres dessa enganação, dessa espúria que é a ideologia de gênero. Vamos lá. No discurso também, Bolsonaro enfatizou bastante a necessidade de mais educação, a necessidade da liberdade de expressão, da liberdade de todas as religiões, combater ninguém vai ser discriminado, seja por crença, cor, raça, preferência sexual, enfim. Tudo isso que o pessoal tentou jogar para cima do Bolsonaro, essa pecha de racista, homofóbico, machista, no discurso de posse caiu por terra. E esse discurso de posse do presidente, óbvio, não precisa lembrar que é um compromisso com o povo brasileiro. Então o discurso de Bolsonaro reafirmou esse compromisso com o povo brasileiro, de que votou nele, que não votou, seja de qual ideologia for. Para completar esse resumo, ele falou durante 10 minutos, ele prometeu valorizar a família, proteger o direito a qualquer religião, mas fazer valer a nossa tradição, proteger a nossa tradição, que é uma tradição judaico-cristã, que é os pilares da cultura ocidental, os pilares que sustentou a cultura ocidental no mundo até hoje, e vem sendo combatida há anos pela esquerda, e Bolsonaro prometeu proteger a nossa cultura. Nós temos liberdade para todas as religiões, sempre tivemos, essa liberdade não corre risco. Mas a nossa tradição, sim, goste ou não, é a cultura cristã, a cultura judaico-cristã, seja nas vertentes católicas ou seja nas vertentes protestantes. Enfim, o discurso do Bolsonaro, esse foi o discurso do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Depois, no discurso, o segundo discurso, que é voltado ao público que está na esplanada dos ministérios, mas também voltado ao eleitor brasileiro e não eleitor, ao povo brasileiro em geral, ele voltou a falar sobre o combate, sobre livrar o Brasil de vez desse fantasma que é o socialismo. E isso, com certeza, a mídia esquerdista, o pessoal deve estar se arrepiando até agora. E eu abro um parênteses aqui para citar uma jornalista do site, uma colunista da Veja, não vou citar por razões óbvias o nome dela, é uma mulher, mas ela se acha o gênio da raça, porque ela disse que a maioria do povo brasileiro achou o discurso do Bolsonaro, os dois discursos, decepcionantes. E ela publicou isso pouco tempo após a posse do Bolsonaro, após ele ter feito o discurso. Então essa pessoa realmente ela deve ser um gênio da raça, porque em poucas horas ela sabia o que se passou na mente de todos os brasileiros, que na sua grande maioria achou o discurso decepcionante. Com certeza as pessoas esquerdistas que ela deve conviver deve ter achado decepcionante, sim, mas isso nunca representou a vontade do geral do povo brasileiro, que em sua grande maioria não gosta da ideologia esquerdista e é um povo conservador e merece ser respeitado como um povo conservador. Nesse segundo discurso, isso eu queria ver se as feministas vão apoiar, sempre chamaram o Bolsonaro de machista. Ele como presidente, ele tinha o direito de fazer o pronunciamento, sempre foram só os presidentes eleitos que fizeram o pronunciamento, e eles quebraram o protocolo. E deixou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, fazer o discurso. Ela fez um excelente e emocionante discurso, um livro que emocionou todo mundo. Até agora, quando a gente se emociona. Foi um discurso muito bonito que ela fez em Libras com a intérprete, roubou a cena. E além dela fazer o discurso, ela fez o discurso primeiro que o Bolsonaro, ou seja, ele cedeu o discurso primeiro a uma mulher. Isso as feministas devem estar odiando, porque elas querem motivo para criticar. Elas querem ter motivo para chamar ele de machista, chamar ele de racista e todas aquelas coisas horríveis que ele foi atacado durante todo esse tempo de campanha. Enfim, estamos no novo tempo. Tivemos 2 discursos excelentes, enxutos. A Dilma, por exemplo, falou durante 39 minutos na época do discurso dela, e poucas coisas a gente conseguiu tirar de bom daquele discurso, a não ser
as coisas que a gente ouve até hoje, o pessoal tirando sarro, brincando, que a gente não consegue entender. Pouca coisa se entende que a Dilma fala. Mas de uma coisa eu lembro que ela falou, na época do discurso dela, de, da posse desse último governo que ela foi empichada, que era reforço das parcerias manutenção das parcerias com os países árabes, o que para mim na época foi deprimente e eu vi que a coisa não seria boa, vai continuar ruim e foi o que aconteceu. No governo Bolsonaro, ele reafirmou parceria com países prósperos de verdade, Estados Unidos, Israel e outras economias aí, economias realmente democráticas, capitalistas e prósperas. Os governos petistas sempre fizeram parceria com o que há de pior no mundo. E agora é hora de reverter isso, de recuperar a economia do Brasil com parcerias fortes, lógico que sempre privilegiando o interesse e a soberania nacional. Os interesses do povo brasileiro sempre em primeiro lugar. Ele reforçou isso na campanha, assim como o Donald Trump tinha reforçado isso no discurso de posse do Donald Trump. O Bolsonaro também fez isso e foi elogiado pelo presidente americano Donald Trump. Enfim, vamos viver agora novos tempos, vamos estar alertas sempre, vamos estar vigilantes. Para você que é eleitor de Bolsonaro, para você que não é eleitor do Bolsonaro, vamos estar atentos, vamos vigiar, vamos torcer pelo nosso país. Estamos todos no mesmo barco, se afundar um, afunda para todos. Enfim, pessoal, feliz 2019, vamos com tudo, a melhor defesa é o ataque. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e tchau.